Olá, tudo bom? Essa semana eu li algumas discussões, ouvi algumas reportagens falando sobre se vale a pena ou não fazer um mestrado. Então, como boa acadêmica que sou, quero chamar vocês para uma reflexão um pouco profunda ali do que seria um mestrado, de como fazer, se vale realmente ou se não vale a pena fazer um mestrado. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que, assim, a verdade de um, o momento de um, não é o momento de todos. Não existe verdade absoluta para uma situação se vale ou não a pena fazer ou não fazer determinadas coisas. Cada ser humano é individual, vive um momento, tem seus pressupostos e tem os seus objetivos. Então, antes de pensar se vale a pena ou não fazer um mestrado, eu quero chamar a atenção para alguns pontos. Quais são esses pontos? Primeiro, o que é um mestrado? Então, eu já tenho dito nos outros vídeos, o mestrado ele é aquele primeiro grau ali para você ser mestre, para você ser um pesquisador, para você exercer a função da docência no ensino superior. Então, se você tem como objetivo de vida galgar como pesquisador, vale a pena fazer um mestrado. O mestrado ele é o primeiro passo, é onde você vai aprender a separar materiais científicos, a próprio estabelecer e sistematizar o que é o conhecimento científico. E aí você tem as opções que a gente vai estar tratando. Então, nesse momento, você tem que pensar o que é um mestrado, antes de eu pensar se vale ou não a pena fazer, ok? Segunda coisa, como atua, tá? Esse meu momento que eu estou vivendo agora, ele é uma questão mais profissional. Eu tenho mais interesse ali em participar do mercado profissional. Mesmo assim, eu tenho algumas opções de mestrados profissionais que podem me agregar muito para esse conhecimento, para essa dinâmica de compreensão de mundo, de mercado, de competitividade, de inovação, de novas tecnologias. Então, como você está atuando? Ah, não, a minha atuação ali, o meu ramo de atuação, ele não exige tanto. Ele é um ramo mais assim, operacional. Eu acho que o mestrado não vai me agregar. Ou seja, quais são os seus objetivos de atuação? O mestrado ele vai te oferecer essa carga de pesquisador. Ele vai te oferecer essa carga de um conhecimento mais metódico, mais sistematizado, mais aprofundado. É o seu momento isso? É isso que você quer? Para o seu mercado, para a sua carreira, para os seus objetivos, ele impacta? E aí você já vai tendo essa dimensão, se vale ou não a pena fazer o mestrado. Outro ponto que você tem que pensar, quais as opções de mestrado se encaixam na minha realidade? Por quê? Eu tenho aqueles mestrados profissionais, eu tenho mestrado acadêmico, eu tenho várias linhas de pesquisa, eu tenho uns mestrados internacionais que eu consigo fazer online, mas a CAPES até esse ano não reconhece, o processo de reconhecimento ele é um pouco longo e muitas vezes é bem difícil de conseguir. Então, como que está o meu momento? Como que está o meu dia a dia? Quais as opções de mestrado? Eu tenho aulas à noite, eu tenho aulas de dia, eu posso ir? Eu estou nesse momento de procurar? Então, é isso que você tem que refletir, para você ver no seu mundo, na sua realidade, se vale ou não a pena você fazer um mestrado. Outro ponto que você tem que levar em consideração, o que eu quero? Como a gente já falou inicialmente, o que você quer está ligado à docência, está ligado à pesquisa, está ligado a essa compreensão científica, está ligado a ser um acadêmico? Se sim, claro que você tem que fazer um mestrado. Se não, que tipo de mestrado pode encaixar na sua realidade, no seu momento, no seu ramo ali profissional, antes de você pensar. Uma das pessoas que eu ouvi falando que não valia a pena fazer mestrado, eu estava no meio jornalístico.
talvez no meio dele não vale a pena fazer mestrado, mas será que no meio empresarial, numa empresa de tecnologia, de alta competitividade, não vale? Será que falando de supply chain ali, nessa inovação tecnológica, de opções, será que não vale? Né? Na questão de engenharia, será que não vale? Então, talvez para aquele determinado contexto, dentro do pressuposto dele, não valeria. Mas existem muitas outras opções. Como que você vai saber isso? Dentro de uma reflexão pessoal, do que você quer. Então, o que você quer, dentro do que você espera para a sua carreira, o que você espera para o seu futuro, se é desejo seu lecionar. Às vezes, muitos profissionais, eles acabam exercendo muito tempo de profissão, tendo muita experiência, muita bagagem, muito know-how. Como que ele faz para passar isso para os jovens que estão começando a se formar, para um pessoal de especialização? É com um curso de mestrado. É o primeiro passo que ele vai saber como ele vai sistematizar esse conhecimento dele, unir o know-how dele ao know-how da academia, as teorias, as normas, as práticas, para poder passar esse conhecimento. Então, nesse contexto, vale a pena fazer um mestrado. Outra coisa que você tem que levar em consideração, em que momento eu estou. Como eu já disse em outros vídeos e até nesse mesmo anteriormente, o mestrado ele vai te exigir, durante um período ali de 24 a 36, alguns até 48 meses, um período de dedicação muito forte. Você vai ter que ler muito, vai ter que produzir muito, seja o profissional, seja o acadêmico, você vai ter que entrar numa outra esfera ali de pensamento. Em que momento você está? Mas eu pretendo, para nós mulheres, né, eu pretendo ter um filho. Se você está pensando em ter um filho e fazer um mestrado ao mesmo tempo, eu falaria que não valeria a pena nesse momento você pensar no mestrado. Eu estou pensando agora numa promoção de carreira, eu tenho que me dedicar à empresa. Nesse momento também não valeria você fazer o mestrado. Mas eu tenho um tempo, meus planos ali futuros estão ligados a esse mestrado, eu vou ter tempo para me dedicar? Ok, então é o momento de você fazer um mestrado. Independente de ser um mestrado, uma especialização, um doutorado, um pós-doutorado, eu pessoalmente acredito que o conhecimento nunca é demais, ele nunca se esgota, é uma coisa fantástica. Quanto mais você conhece, mais você vê que precisa conhecer. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você entende dessa dinâmica, mais você vê que precisa conhecer mais. Agora, se você vai organizar esse conhecimento de acordo com a academia, de acordo com mestrado, doutorado, especialização, se você tem tempo para isso e se isso faz parte dos seus planos, quem vai dizer é você. Então, vale a pena fazer um mestrado? Depende de tudo isso, depende de como você está nesse momento, o que você quer de uma investigação para o seu setor de atuação profissional, se é isso que vai te agregar ou não nesse momento. Isso é muito pessoal, não existe uma verdade absoluta, como alguns debatem que é necessário fazer um mestrado ou não é necessário, ou que o mestrado estraga o currículo profissional, como eu ouvia algumas pessoas falando e outras pessoas falando que é necessário você fazer o mestrado profissional se você quer atuar melhor. Tudo vai depender do seu ramo, do seu momento, da sua inclinação e do seu planejamento pessoal e ainda dos seus pressupostos. Por exemplo, o pessoal que lida com o mundo do direito, não necessariamente, se ele não quiser dar aula, ele precisa se preocupar com uma faculdade ou com um mestrado que seja que tenha validação no Brasil. Eu conheço muitos que fizeram mestrado, doutorado na Argentina, e para eles não influencia a questão de ser válido ou não no Brasil. Eles não são acadêmicos, eles não têm interesse de atuação acadêmica e alguns ainda se especializaram para lecionar em cursinhos preparatórios para a OAB, o que não exige a convalidação, o reconhecimento do CNPq, da CAPES. Então, a realidade deles é outra. Já outros profissionais exigem, porque vão estar ligados, o interesse é de trabalhar com
graduação e pós-graduação nas universidades do Brasil. E isso exige um mestrado ou doutorado reconhecido no Brasil. Então, como eu falei, não existe verdade absoluta, não existe bater o martelo dizendo que vale ou não fazer um mestrado. O que vale é você pensar fazer uma reflexão, entender o que é um mestrado, o que ele vai te beneficiar, o que ele vai te trazer e analisar se esse é o seu momento, tá certo? Eu espero ter contribuído. Um abraço e até a próxima.